Olá pessoal, nós estamos aqui direto da maior convenção de hackers do mundo aqui em Las Vegas. Esse movimento danado aqui de pessoas, de gente andando para lá e para cá, todos são hackers, ou seja, todos são pessoas que ganham a vida, né, ganham o seu sustento invadindo computadores, né, alguns de forma ética, outros de forma não tão ética. Como é que funciona a cabeça deles? Esse daqui é o segundo vídeo, um segundo capítulo do perfil desse tipo de profissional. Então, a primeira coisa que eu queria, né, a gente tinha colocado no vídeo anterior várias características, tem mais algumas aqui que eu resolvi acrescentar. Tá, a primeira delas, né, o hacker gosta de se evadir, tá? O hacker não gosta de aparecer. O hacker tem, por definição, uma característica de fazer algo e não deixar rastros, ou seja, se você vê um hacker que gosta de aparecer, alguma coisa está de errado. A função do hackerismo é você conseguir fazer um procedimento computacional, basicamente isso, você tem que estar ligado a um dispositivo eletrônico, fazer um procedimento e fazer com que ninguém saiba que você fez aquele procedimento. O hacker tem essa característica de você ocultar a sua própria identidade. Se o hacker gosta de exibicionismo, não tem muito sentido, né? Ele não é hacker. E existe uma outra causa, né, uma outra razão de que ele não gosta de ser exibicionista, porque como nós estamos numa atividade extremamente competitiva, se ele começar a ser exibicionista, ele começa a chamar a atenção não somente das autoridades, né, que podem vir atrás dele, né, porque ele pode ter cometido alguma infração, como também de outros hackers. Se você começa a ser muito imponente, começa a ter um comportamento se colocando de bonzão, dá licença que eu sei tudo, os outros hackers falam, eu vou te provar que você não sabe tudo. E acaba, às vezes, atacando, é hacker atacando hacker. Então, não é muito prudente. Então, normalmente eu acho muito estranho o hacker que ele gosta de ser muito, dá licença que eu sou o bonzão, eu estranho um pouco esse tipo de perfil. Como hacker, ele é um cara que ele está muito próximo às atividades onde envolvem muita criminalidade, né? Assim como o policial, ele costuma ver muitos crimes sendo cometidos, o hacker costuma ver muitas vulnerabilidades e muitas coisas horríveis, principalmente na dark web. Então ele é um cara que conhece o mal, né? Conhece o que é uma pessoa querer prejudicar a outra, então por isso que ele costuma dar um passinho para trás, ser discreto, não ficar se metendo com gente mais forte, ou seja, ele tem essa característica de ser um pouquinho, ter uma personalidade um pouco mais intrusiva, um pouco mais calado, não gosta, é fácil, inclusive é recorrente a gente ter, às vezes, dificuldade de comunicação, porque às vezes ele faz alguma coisa, mas ele quer estabelecer uma relação de diálogo mais confiável até a hora que ele começa a revelar as vulnerabilidades que ele acaba achando. Então, esse tipo de personalidade é muito comum na atividade de hackerismo. Uma das características de hacker é um cara que tem uma remuneração muito boa, ou seja, as empresas pagam muito bem. Então ele é um cara que normalmente vive muito bem, tem um carro bom. O hacker que se auto-intitula hacker, mas reclama muito de dinheiro, a gente fala, mas caramba, ninguém nunca pagou bem para esse menino conseguir resolver um bug, conseguir resolver um problema. E normalmente ele vem da área de programação de infraestrutura, então normalmente essas áreas também pagam muito bem. Então na verdade é uma segunda ou terceira fase da carreira dele. Então você fica perguntando, poxa, então será que ele era um programador ruim? Programador ruim não é hacker. Será que ele é um cara de infra ruim? Infra ruim não é hacker. Então normalmente esse tipo de tribo, ele tem uma remuneração muito boa. Um outro detalhe, né? É difícil pegar um hacker que bebe, né? Claro que tem uns caras que acabam bebendo um pouco mais, tudo, mas normalmente eles fogem um pouco do vício de bebida, fumo, né? Drogas, normalmente eles não gostam disso. Existe um vício de hacker que ele é complicado, que é game. Outra coisa que, olha, como o hacker gosta de game. Isso sim é uma característica, a maioria dos hackers, principalmente os hackers mais novos, eu também, viu? Se eu for para essa área de game, eu vou e não volto. Game é muito legal, é muito bacana, tem muito a ver com hackerismo, tem muito a ver com o nosso tipo de atividade, porque é decifrar enigma, né? Você romper barreiras, né? Então, normalmente, o hacker que já chega e fala assim, olha, eu gosto desse game, ele é dos nossos, né? Eu tomo cuidado, porque game consome muito tempo, né? O game de largada é o vício que mais pega a nós. Outra característica muito interessante, né, muito legal, hacker normalmente sabe ler e às vezes escrever muito bem inglês. Talvez a dicção
em inglês não seja muito boa. Falar, às vezes, pode ser uma barreira. É porque ele tem a característica de ser introspectivo, então ele acaba não falando muito. Mas, normalmente, sabe ler e escrever muito bem inglês, por um simples motivo. A maioria, se não toda a literatura de sistemas computacionais são escritas em inglês. Ou seja, se você está numa entrevista com um hacker, né, ele fala, não, mas eu não consigo ler inglês, desculpa, nem sequer programador ele nem sequer trabalhar com infra ele ou seja, o domínio da escrita, de escrever em inglês é muito normal. Ou seja, então, por quê? Porque basicamente todo conhecimento de hackerismo vem através de fórum, através de ensinamentos escritos em língua inglesa. Então, até os hackers russos falam inglês, né? Então, até hacker chinês fala inglês, ou seja, você tem o inglês aí como uma língua normal entre a atividade de hackerismo. Então, normalmente eles sabem muito bem escrever e ler inglês. Uma das características do hackerismo, bastante, inclusive emendando um pouco da coisa do inglês, é a gente abrasileira algumas expressões, por exemplo, defeçar, por exemplo, vem do deface, né, quer dizer desconfigurar, né, spotar, né, spotar quer dizer descobrir alguma coisa, né, spoofar para o spoof, né, ou seja, você falsificar um conteúdo, você ocultar alguma coisa através do conteúdo. Essa adaptação de termos em inglês acaba sendo muito recorrente dentro dos hackers brasileiros, então normalmente a linguagem deles é essa. Por servidor de nuvem, né, eles não usam AWS, não usam GCP, né, geralmente é um VPS, né, então eles usam muito mais Linode, muito mais Vurt, muito mais esses provedores que não costumam muito ficar perguntando aquilo que você anda fazendo com os servidores provisionados. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, engaja aqui no canal, que realmente é bastante importante para a gente conseguir cada vez ter mais seguidores e desmistificar isso que é a atividade de hacker, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!